faz o pedido de oração, Edivaldo faz o seu pedido de oração. Também você que acompanha pelo Instagram da nossa rádio, quiser também unir a sua fé com a minha nessa manhã e fazer o seu pedido, você pode fazer. E nós vamos falar com Deus, nós vamos orar, e Deus com certeza vai trazer vitória nesse dia. Não há nada melhor do que começar o dia apresentando a nossa vida a Deus. E é por isso que eu oro todos os dias por todos os trabalhadores. Algo que eu quero nessa manhã trazer para o teu coração, aquela porção de fé. Eu costumo dizer que o nosso café com Deus é igual café expresso. É curto, mas é forte. É para poder realmente abençoar a vida de todos. E eu quero hoje falar sobre o poder da confissão. Eu quero falar sobre o poder da confissão. A Bíblia Sagrada, no Salmo 51, no verso 4, inclusive esse foi um salmo que o salmista escreveu num momento difícil da vida dele. Um momento onde tudo parecia ter se arruinado na vida do salmista Davi, por ele ter sido pego no seu erro, no momento mais complicado da sua vida, um momento onde ele havia adulterado, havia dado a ordem para que o marido da mulher na qual ele adulterou fosse colocado na frente da linha de batalha para morrer, ou seja, ele tinha o sangue desse homem nas mãos. E foi nesse momento difícil, de tristeza profunda, que ele escreve este salmo. E ele diz o seguinte: contra ti somente pequei. Fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Confessar, pessoal, é admitir a responsabilidade por algo que é cometido. Quando eu digo adquirir responsabilidade, é porque a confissão nem sempre é algo ruim, nem sempre é algo que envolve culpa, peso. Por exemplo, quando eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo o senhorio dele na minha vida. Então, nem sempre a confissão ela vai trazer culpa, peso. Muitas vezes ela traz a retificação da minha responsabilidade em relação àquele fato. Então, eu confesso Jesus Cristo todos os dias, que Ele é o Senhor da minha vida, é o Salvador da minha vida. Mas veja o poder que existe na confissão. Como eu disse a você que me ouve nessa manhã, que me assiste nessa manhã, o salmista Davi, ele passava por aquele momento difícil, aquele conflito interno. Ele sabia o que tinha feito. Viu aquela mulher, se apaixonou por aquela mulher, chamou aquela mulher para os seus aposentos, se deitou com ela, se deleitou no prazer, mas aí veio o peso. E aí ele decidiu ficar em silêncio. E à medida que ele ficava em silêncio e parecia que estava tudo bem, tudo estava tranquilo, estava tudo em paz para ele. Mas a mulher estava com um problemão, porque ela engravidou, o marido dela estava na guerra. O que ela vai dizer quando isso acontecer? Então o salmista Davi cria aquele plano, manda o servo dele vir, e o servo era muito fiel, Urias, e ele vai e diz, vai deitar com a tua mulher. Ele planejou tudo, só que deu tudo errado que ele planejou. E aquilo começou a pesar sobre a vida dele. O salmista sabia que ele, como rei, aquilo iria destruir o reinado dele, se aquilo viesse à tona. Então ele ficou quietinho. Só que ele começou a se encolher. Enquanto ele se calou, seus ossos foram se secando. Até que ele foi confrontado. E no momento que ele é confrontado, ele não coloca a culpa sobre outro. Ele confessa, ou seja, ele assume a responsabilidade. No momento em que ele confessa, ele traz Deus para o lado dele. E é por isso que eu quero falar com você nessa manhã de quinta-feira sobre o poder da confissão. Muitas vezes há coisas que nós não estamos confessando. Seja o reconhecimento de Deus na nossa vida, ou seja até mesmo um erro ou uma falha que cometemos e que ninguém sabe, mas que na verdade está secando a nossa vida, está nos impedindo de avançar, está nos impedindo de ter a força de Deus.
Como é importante nós sermos verdadeiros. Eu me lembro uma vez, uma senhora na nossa sede, até um testemunho que eu vou contar aqui. Eu fazia reuniões, uma comunidade, né, reuniões no lar, na casa dela, na região do Alphaville, em São Paulo. Estou falando para você de 23, 24, 25 anos atrás. Faz um bom tempo. Essa mulher era uma das grandes empresárias importadoras do nosso país da área de remédios. E o que acontece? Ela teve uma vez um problema com uma questão de uma nota fiscal que foi emitida pela empresa dela. E ela foi chamada à Alemanha, uma das maiores fábricas, né, de remédios do mundo, que é alemã, e na qual ela fazia importações para o Brasil. E lá ela foi confrontada em relação àquilo. E ela ficou numa situação muito difícil, porque por conta daquela questão daquela nota, ela poderia ter problemas sérios com a justiça, ser processada, ser culpada e tudo mais. E eu me lembro que ela entrou em contato, falou: pastor, o que eu faço? Eu disse: fale a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. E no meio daquela reunião, junto com os advogados criaram estratégias ali, mas ela foi muito sincera com aquela reunião de diretores e acionistas daquela empresa. Ela abriu o coração e ela compartilhou realmente tudo aquilo que havia acontecido. Resultado: aquela reunião, que era para ser um fracasso, mas pelo fato de ela ter confessado, assumido uma responsabilidade e se comprometido a trazer um ressarcimento a quem era devido e corrigir aquela falha que havia ocorrido no processo, aquela mulher, ela teve renovado o seu contrato. Isso foi um grande testemunho. Então veja, a confissão é um instrumento poderoso que eu e você temos. E se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, nós vamos ter Deus junto conosco. Eu costumo dizer que às vezes é melhor ficar vermelho diante das pessoas por uma semana, por um mês, mas você não ficar vermelho diante do Senhor. Há um poder na confissão. E que nessa manhã eu e você possamos fazer isso. Talvez esse seja o princípio de um novo tempo na sua vida. É claro que algumas coisas podem trazer consequências momentâneas, mas a melhor coisa é ter Deus ao nosso lado. E é por isso que eu quero orar por você nessa manhã. Você que está aqui na nossa rádio, você que está aqui nessa live de hoje, eu quero pedir uma bênção para você, para que Deus abençoe o seu dia, guie os seus passos. O Sandro Turra faz aqui um pedido especial de oração, final do telefone 5440, também o final do telefone 1175, ao Adila Freitas também faz o seu pedido. Eu tenho aqui o Hudson, eu tenho aqui o pedido para Mari, eu tenho aqui o pedido para Enia. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus dirija a sua vida, guie os seus passos e conduza você em vitória. Onde quer que você esteja, una a fé com a minha. É momento de oração. Está no começo. É chegado o momento de sair e enfrentá-lo. Mas antes, prepare-se. Agora tem a oração do trabalhador. Maravilhoso Deus, santo, justo, poderoso, forte, sublime, bendito, Pai das luzes. Senhor, neste dia levantamos a voz e oramos em favor da vida de cada trabalhador. O novo dia se inicia, um novo tempo, uma oportunidade que cada homem, cada mulher tem, Senhor, de avançar e de ser bem-sucedido neste dia chamado hoje. E eu oro, Senhor, porque hoje entendemos o poder da confissão. E nós queremos desde já declarar o Teu senhorio sobre a nossa vida. Nós queremos desde já, meu Deus, declarar a Tua grandeza em relação a todas as coisas. Queremos confessar a confiança que temos no Senhor. Mas também abrimos o coração para dizer: Senhor, perdoa-nos. Porque muitas vezes erramos, falhamos de forma consciente ou inconsciente. Mas nós queremos colocar isso para fora nesta hora. Porque queremos, meu Deus, a Tua força do nosso lado. Queremos o Senhor cuidando de nós. E eu sei, meu Deus, que hoje será um dia muito especial na vida de muitas pessoas que participam desta meditação matinal e que se posicionam para viver um novo tempo na Tua presença. Eu oro para que a Tua bênção seja sobre todos, que o Senhor dirija a vida, dirija os passos, guie os Teus filhos
e conduza-os a viver um dia vitorioso. Livra cada um deles do acidente, do assalto, do homem mau, consagra a água que essa pessoa tem junto do receptor e que a tua bênção seja sobre a vida de cada uma delas. Assim eu oro, Senhor, determino a bênção e te agradeço. Que essa quinta-feira seja linda na vida de cada um desses trabalhadores, desses imigrantes, dessa comunidade brasileira na América, que a vitória do Senhor alcance a todos. Assim eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus. Toma a posse da tua bênção. Vamos fazer nossa declaração de fé? Então diga comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Beba agora essa água e avance. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você que me ouve pelo rádio. Deus tem bênção para você que me acompanha nessa live no Instagram. Um dia de vitória para todos vocês. Daqui a pouquinho tem mais notícias na programação. Fique ligado.